Nessa terceira parte do módulo 2, vamos observar então um pouco as questões de oportunidades de negócio. É claro que, frente a tantos desafios, a tantas necessidades de melhorar as cidades ao redor do mundo, também existem inúmeras oportunidades de negócio. Para isso, nós vamos utilizar esse relatório que o McKinsey publicou recentemente, no segundo semestre de 2015, onde eles analisam mais de 150 casos de uso e o valor adicionado até o ano de 2025, daqui a 10 anos, com relação à internet das coisas. Você pode acessar esse relatório a partir desse link que está indicado no slide. Esse relatório então apresenta algumas verticais de mercados que eles definiram, e dentro desses nove conjuntos ou verticais de mercado, eles acreditam que a internet das coisas vai ter um impacto econômico no ano de 2025 e por ano entre 4 a 11 trilhões de dólares. Um número muito expressivo. Dentro dessas 9 aplicações, as 3 mais significativas de valores maiores são fábricas, cidades e ambientes de varejo, né? O varejo de uma forma geral. Nós vamos entender um pouquinho cada uma delas, até para servir de base de comparação com relação às cidades, que é o foco da nossa análise. Interessante a gente também observar nesse relatório que 40% de todo esse valor, de todo esse impacto que o McKinsey estima, está relacionado depende da interoperabilidade. Se a interoperabilidade, como nós vimos no módulo 1, que é um dos desafios, não se amadurecer, não convergir dentro de todas aquelas propostas de padrões, pelo quase 50%, quase a metade de tudo que se imagina de impacto positivo para a internet das coisas pode se perder. Também é legal a gente ver que é estimado que existe 2 vezes mais valor nos cenários de business to business do que business to customers. Geralmente quando a gente fala de internet das coisas, o hype, né, está muito focado na questão dos gadgets, dos wearables, todo mundo gosta de falar sobre isso, mas 2 vezes mais valor existem nos ambientes business to business, e a relação entre valor gerado nos países desenvolvidos e em desenvolvimento é de 60 a 40, 60% nos países desenvolvidos e 40% nos países em desenvolvimento. Uma relação um pouco desbalanceada, mas ainda assim bastante interessante, que 40% de todo o valor se encontra nos países em desenvolvimento. Quando a gente fala desse impacto econômico, estamos falando aí de a possibilidade até de 11 trilhões de dólares por ano, evidentemente a gente não está falando de valor adicionado ao PIB, de riqueza gerada propriamente dita. Dentro desse impacto, nós temos principalmente a questão do valor para o cliente. O que isso quer dizer? Se uma empresa que instalou um sistema de internet das coisas na sua linha industrial, ela com isso economizou sei lá, 10 milhões de dólares, esses 10 milhões de dólares entram para a conta. Essa conta também considera o excedente do consumidor. O que é isso? Vamos supor que nesse mesmo sistema que essa empresa comprou, ela gastou 1 milhão de dólares, mas ela estaria disposta, frente a esse ganho de 10 milhões de dólares, a investir até 2 milhões. Esse 1 milhão de dólares a mais que ela deixou de investir, mas que ela estava disposta a investir, também entra para a conta. E também existe todo a expectativa do gasto, aí sim, o investimento na tecnologia. De uma forma geral, do ponto de vista de PIB, é estimado aí algo entre 1 a 2 bilhões, 1,75 trilhões para remunerar a cadeia produtiva. E aí sim, gerando PIB, né? Aí sim, gerando valor monetário financeiro para a economia. Tá? É importante a gente entender como que o relatório trabalha essa questão financeira.
Para efeito de comparação, vamos olhar também as duas outras verticais de mercado que estão junto com cidades, sendo as três primeiras em valor, em impacto econômico dentro da análise do relatório. O número um, o conjunto, o setor da economia número um em termos de impacto que a internet das coisas vai trazer para a economia são as chamadas fábricas, com impacto entre 1,2 a 3,7 trilhões, mais de 1 trilhão na análise mais pessimista. Agora, o que são chamadas de fábricas, né? O relatório classifica a fábrica como ambientes dedicados à produção padronizada, e isso vai desde fábricas que nós, propriamente dito, né, a gente sempre pensa num ambiente fabril, mas também inclui fazendas, também inclui hospitais, também inclui data centers, todos os ambientes onde se produz algo, onde se realiza algum serviço de uma forma muito padronizada. É considerado também que o maior investimento vai estar nos países desenvolvidos e o maior valor gerado vai estar nos países em desenvolvimento, que por sua vez possuem mais fábricas. Agora, o que é importante a gente observar? Apesar de ser a aplicação número 1, apesar dos números serem muito expressivos, reparem que as aplicações são muito diversas, né? A realidade de uma fazenda e a realidade de um hospital ou a realidade de um data center são muito diferentes. E muito provavelmente você vai ter fornecedores, você vai ter empresas que vão se especializar, ou vai se especializar no ambiente do agrobusiness, ou vai se especializar no ambiente de saúde, de hospitais. Dificilmente uma mesma empresa vai estar atuando nessas duas verticais, com exceção dos grandes gigantes, né? Mas percebam, o valor ele é alto, mas as aplicações também são bastante pulverizadas. A mesma coisa acontece quando a gente fala com varejo. Varejo é a terceira aplicação, a terceira vertical de mercado mais interessante, mais expressiva dentro da análise do relatório, com valores entre 400 bilhões e 1,2 trilhões, que também perceba como é pulverizado. Quando a gente fala de lojas de varejo, lojas de serviço, vai desde uma agência bancária, mais um restaurante, um estádio, e a situação também é muito parecida. Dificilmente quem for se especializar na situação na realidade do setor financeiro vai também ter soluções para restaurantes ou soluções para estádios. Então, também, apesar de ser um setor bastante interessante do ponto de vista do impacto econômico, também é um setor bastante pulverizado. Nesse aspecto, cidades inteligentes se destacam. A gente está falando também de grandes cifras, né, na ordem de 1 a 1,7 trilhões, quase 1 trilhão na análise mais pessimista, mas nós estamos falando de um cenário muito mais homogêneo. Por mais que duas cidades sejam diferentes uma da outra, essa diferença não chega a ser tão gritante quanto um data center e uma fábrica e uma fazenda, né, uma fazenda de agronegócio. Então, evidentemente que soluções, claro, as cidades têm as suas particularidades, mas uma solução que faça o gerenciamento de transporte em Nova York, muito provavelmente também tem apelo, também pode ser facilmente customizada para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, ou para Londres. Então, o que isso indica? Que ele é um mercado onde uma empresa que tem um produto campeão, um produto muito bem desenvolvido e que tem um apelo de mercado grande, ele também, por consequência, ganha um mercado muito grande, porque a princípio você pode aplicar em diversas cidades, né? Outra questão é que também pouco mais de 1.000 cidades no mundo possuem 500 mil habitantes. E é claro que quando a gente fala de cidades inteligentes, num primeiro momento nós estamos falando dos grandes centros. É mais natural que cidades mais populosas, com pelo menos mais de 500 mil habitantes, vão ser o foco. Então, também não estamos falando de um número tão absurdo de cidades quando a gente pensa em mundo, né? 1.000 cidades é um número relativamente pequeno entre aspas, quando a gente pensa no mercado global. O que também é interessante, porque você não precisa de uma cadeia de distribuição, né, de um setor de vendas tão amplo para cobrir um número bastante interessante de clientes e cobrir uma boa fatia de mercado. Também
o valor gerado será maior nos países desenvolvidos, mas no mundo em desenvolvimento as cidades são mais o número de cidades é maior e a população também é mais populosa. Então percebam como é interessante a gente pensar em IoT para cidades inteligentes, porque não só é um mercado grande, mas é um mercado onde você tem um número mais restrito de problemas a serem atacados, apesar de existirem bastante problemas. E falando então nos problemas das aplicações, vamos descer um pouco na análise e vamos ver quais oportunidades de negócio existem do ponto de vista das principais aplicações dentro de cidades inteligentes. O primeiro ponto, e a mais expressiva, é a questão do monitoramento de água e de ar. Se nós formos ver o custo na saúde nas cidades, em decorrência da poluição, chega até 7,6 trilhões por ano. Pessoas que, principalmente por respirar um ar ruim, pessoas por terem uma qualidade de vida ruim, oneram o sistema de saúde. Então, é estimado que com o uso de soluções de internet das coisas, pelo menos 15% dessa oneração ao sistema de saúde pode ser reduzido, e gerando aí impactos na ordem de meio bilhão de dólares, né? Qual que está o desafio aqui? Em você investir numa infraestrutura que cubra toda a cidade e consiga fazer, por exemplo, a medição da qualidade do ar, da qualidade da água. Uma segunda aplicação bastante expressiva é a questão da gestão do tráfego. Você ter um tráfego adaptativo, você poder, por exemplo, controlar semáforos em função do perfil do tráfego naquela hora do dia, a questão de você conseguir identificar rapidamente vagas disponíveis para as pessoas estacionarem mais rapidamente, a questão de você identificar onde que estão os gargalos na cidade, no tráfego da cidade em um dado momento. E é estimado que no mundo, as grandes cidades, você tem custos na ordem de 4 trilhões de dólares por ano, exatamente devido ao tempo perdido e todo o combustível e todos os gastos decorrentes desse tráfego pesado de automóveis, de veículos. E sendo considerada aí a possibilidade de reduzir esses custos na ordem de 10 a 15%, a gente tem ganhos na ordem de 200 e pouco a 500 bilhões de dólares por ano. O desafio aqui está na gestão do grande volume de dados que você precisa trabalhar para conseguir tomar ações eficientes no tráfego, né? Você vai ter um volume de dados massivos. Aqui a gente está falando bastante do Big Data. Por fim, a terceira aplicação mais significativa do ponto de vista de impacto econômico nas cidades é a questão da gestão da infraestrutura, como nós vimos na primeira parte desse módulo. Por exemplo, no Brasil se perde 37% de toda a água tratada na distribuição, né, no sistema de distribuição, mas a gente também tem problemas de perdas de fraude, né, a questão do gato, né, as pessoas que têm conexões irregulares que poderiam ser detectadas através de sistemas de internet das coisas. Então, espera-se aqui um impacto econômico na ordem de 30 a 60 bilhões de dólares. O desafio aqui está na composição desse ecossistema, porque você tem mais players, você precisa envolver as utilities, você precisa envolver a administração da cidade, você precisa envolver quem vai prestar a solução, quem vai fornecer a tecnologia, quem vai estar executando o serviço. Então, notem que são aplicações muito interessantes para se pensar no plano de negócio do desafio, né? De repente, essas são boas oportunidades para visar o desenvolvimento de um produto, uma solução, um serviço campeão que vai ter um grande apelo no mundo de cidades inteligentes.